Boa tarde, pessoal. Hoje, nossa aula de língua portuguesa será sobre língua e linguagem e as variações linguísticas. Primeiramente, o que é que vocês entendem por língua? Quando a gente fala em língua, vocês têm alguma definição em mente? E quando fala em linguagem, vocês sabem a diferença entre língua e linguagem? Pois a gente irá trabalhar hoje essas definições. Língua, ela está relacionada à gramática. Quando eu falo em língua, eu falo de um sistema que é regido por regras gramaticais. Eu não posso formar uma frase bola, cadeira, chão. Elas precisam concordar as palavras entre si para que tenha um significado. Quando eu digo Maria foi à rua comprar pera, eu sei que Maria foi comprar pera por quê? Porque há uma concordância entre as palavras que vão transmitir a comunicação. Então, língua é isso. Língua é o quê? Gramática, tem regras, é um sistema complexo. Quando eu falo em linguagem, a comunicação ela vai dar através de signos, através da linguagem escrita, através de placas. Então, a linguagem ela pode ser de três formas. Ela pode ser verbal, que vai ser a escrita. Ela pode ser não verbal, que vai ser através de sons, de músicas, de expressões. E nós temos a mista, que vai utilizar as duas formas. Então, a gente vai aprender esses conceitos e mais adiante também a gente vai aprender sobre variedade linguística. Eu quero que vocês abram um livro aí na página 18, que é onde nós iremos abordar esse conteúdo da aula de hoje. Vocês percebem aí, nessa segunda atividade, nós temos duas expressões aqui, de um homem. E aqui a gente tem aqui o pai, a mãe e a Magali. O que é que isso quer dizer para vocês? O homem tá o quê? O homem tá aqui em desespero. Então essa imagem, ela repassa uma comunicação. Então aqui é um tipo de linguagem. Já essa outra, esses coraçõezinhos representam o quê? O amor. Então a gente entende o que é que as imagens querem repassar através da linguagem, né? E voltando aqui à língua. A língua, ela pode ser, dependendo do local que a gente esteja também, ela pode sofrer uma variedade linguística. Então, entrando já aqui em variações linguísticas, são o quê? São as diferentes formas que a língua pode ser utilizada. Uma pessoa no Nordeste, ela vai falar de uma forma, no Sul ela vai falar de outra. E aí, mais pra frente, a gente vai ver também que há preconceitos linguísticos nessa variação linguística. Só que a gente precisa respeitar todas as formas de falar, porque independentemente da renda ou da cultura, as pessoas elas têm uma comunicação própria. Então, nós veremos também o que é que isso quer dizer. Agora, nós vamos aqui para o quadro. Eu vou escrever a definição para vocês anotarem aí no caderno e depois a gente também vai ter uns exercícios, uma roda de conversa para melhor fixar o conteúdo. Bora lá, língua, eu vou definir aqui o que é língua. Depois nós vamos ver a definição de linguagem e os tipos de linguagem. E depois a gente vai ver variedade linguística. Anotem aí no caderno de vocês esse resumo aqui para que vocês possam estudar para a prova e para a resolução de exercícios. Bora lá. Língua, como eu falei para vocês, é o quê? É uma forma de comunicação verbal. Ela utiliza de verbos. São as palavras regidas por normas gramaticais. Forma de comunicação verbal, composta por signos e estruturas gramaticais. Quando eu falo em linguagem, é o quê? É uma atividade de interação
que vai se dar não só da forma verbal, mas através de quê? De signos, de palavras, de placas. As pessoas elas vão construir os sentidos. Atividade de interação. Os indivíduos constroem sentidos. E esses tipos de linguagem pode ser a linguagem verbal, que são o quê? As palavras escritas ou faladas. Aí nós temos a não verbal, que são o quê? Sinais, gestos, não verbal, sinais, gestos. E nós temos também a mista, que vai utilizar as duas formas, verbal e não verbal. Ficou bem claro para vocês essa definição de língua, linguagem, os tipos de linguagem? Podemos passar adiante, pois agora nós vamos para o quê? Para as variedades linguísticas. O que são variedades linguísticas? São as variações que a língua sofre dependendo da região e do contexto em que ela está. Só recapitulando aqui, a linguagem, nosso corpo também, ele se expressa através de várias formas. Quando a gente está bem vestido, é uma forma de linguagem. Quando a gente entra num local que a gente sorri, está dizendo que a gente está satisfeito com aquele momento. Quando a gente fica triste, a pessoa também entende. Então, assim, isso é o quê? Linguagem. Vamos lá para as variedades linguísticas. Anotem aí no caderno de vocês. São as variações que uma língua apresenta em razão das suas condições. Quando eu digo condições, quer dizer o quê? Que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela vai falar melhor do que uma pessoa que não teve acesso à educação. Mas isso não vai, de certa forma, interferir na comunicação daquela pessoa de baixa renda. A gente tem que respeitar todas as formas de comunicação. Na próxima aula, a gente vai definir essas variedades linguísticas melhor. Nós vamos ver os preconceitos linguísticos, as gírias. Eu vou agora só colocar aqui algumas coisas sobre linguagem e vocês vão me dizer se vocês entendem ou não. Ó, aqui eu tenho uma placa. Aqui quer dizer o quê? Proibido estacionar. Então, é uma forma de linguagem. Já aqui, quando eu digo preserve o meio ambiente, eu vou utilizar o quê? A placa e vou utilizar o quê? A linguagem verbal. Quando eu tenho aqui uma buzina, supomos que aqui seja uma buzina, e tem aqui uma placa de proibido buzinar. Então, gente, isso é um assunto bem fácil, eu espero que vocês tenham compreendido. O dever de casa, vocês vão responder aí na página 19 a 21. Vocês tragam na próxima aula para a gente discutir e possivelmente tirar as dúvidas. Então, tenham todos uma excelente tarde e a gente volta amanhã.